Saudações, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Narrativa Rubro-Negra e hoje vamos ver toda a repercussão da manhã do Flamengo, rapaziada. Hoje o Flamengo enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão Betano, lá na Arena Independência, não será no Mineirão. E rapaziada, vamos direto pro vídeo, mas antes, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, que é muito importante pra mim, me ajude a bater 1000 inscritos até o final do ano. E vamos direto para o vídeo, vambora. I remember this 17-year-old kid, I keep remembering him, it was on my Instagram. First year, he said, "Come on, gringo, just give us a team that can compete." And he would send me nice notes, and then he would send me really foul language, and I blocked him finally. But I do remember him, and that's all I wanted to do. I wanted to compete, and I'm happy we're competing. É um hater que entrou na mente do Textor, mas ele já bloqueou. Talvez no inglês não seja tão agressivo. Chutar a bunda, chutar as nádegas, kick the ass. Kick the ass. É, o famoso aqui pé na bunda, né? Como a gente fala aqui no Brasil. Kick the ass. Mas, Abel, eu queria fazer uma pergunta. Chute no traseiro. Deixou para trás o Flamengo? O Botafogo? Não, se você olhar em Libertadores e Campeonato Brasileiro, deixou. Eu mesmo respondo, deixou. Deixou. Na Copa do Brasil, que ele falou agora há pouco ali, né? A gente trouxe ali uma entrevista ele dizendo que gostaria de estar na Copa do Brasil. O Flamengo está na final e tendo vencido o primeiro jogo. Mas é claro que ele... Não, acho que ele exatamente tenha superado definitivamente o Flamengo no cenário do futebol brasileiro. Mas, no mínimo, ele nivelou, né? No mínimo, ele chegou no mesmo patamar hoje. Só que eu queria fazer uma pergunta, né? Se não tem nenhum relatório aí do Textor sobre o Campeonato Brasileiro de Inteligência Artificial. Espera acabar. Se está tudo bem o Campeonato Brasileiro. Não, porque agora ele está feliz ali. Está na final da Libertadores, lidera o Campeonato Brasileiro. Aí está tudo ótimo. Boa pergunta. O brasileiro não teve nenhum problema. Só quando perde. Ele vai te dizer que a partir das denúncias dele tudo mudou. Tá, mudou. Só você olhar o reto. Campeonato Brasileiro aí, o quanto que não tem de reclamação, jogo a jogo. Mudou para o lado dos outros. É isso. Times que ele acusou, né, de uma série de situações e tal, sem provas, até agora não tem nada provado, né, ficou aí no ar. Times que ele, inclusive, eliminou na Libertadores. Né? Se tinha um esquema, ele teria que ter caído lá. Né? Então, só para pontuar isso, o Textor é um cara que está fazendo um trabalho excepcional como investidor do Botafogo, trabalha irretocável dentro do Botafogo. Mas aquela sombra que ele jogou sobre o futebol brasileiro, ele precisa explicar. Porque se ele for o campeão agora de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, sim, será dentro daquela sombra? Campeonato Brasileiro, no Horto. No Horto, não é no Mineirão? Porque tem show do Bruninho. Tem show do Bruninho? Bruninho já parou Belo Horizonte. O Bruninho é residente do Brasil. Tá tomando cerveja no boteco da esquina em Belo Horizonte, Tá morando Bruninho. no Brasil, Bruninho? Tem um engarrafamento no trânsito. Tá fazendo um escarcéu lá em Belo Horizonte. Manda aí, Não era o Matheus Cunha. Só. Mas o Varela já é reserva. O Davi Luiz é reserva. Fabrício Bruno é reserva. O Ayrton Lucas é reserva. Pulgar virou reserva. Alan mais ainda. Matheus Gonçalves também. O Plata foi titular contra o Galo no último domingo. Mas acho que numa situação muito específica de uma estratégia para aquele jogo. Não sei se será no próximo. Alcaraz é reserva, Bruno Henrique é reserva. Você faria diferente? Domingo tem Galão da Massa e Mengão, final da Copa do Brasil. Eugênio Leal. Tá pensando nisso, né? Tá concentrando todos os seus esforços na busca por um título e deixando aí ao Deus dará o Campeonato Brasileiro, onde ele acaba de ser ultrapassado. Não é Deus dará. Quando você não coloca seus principais jogadores, é claro, não é um time ruim. Em outras rodadas depois, não é o último jogo do Brasileiro. Mas nesse momento, nessa rodada, ele descobre completamente. Porque ele pode fazer, e eu sou sempre a favor disso, né? Girar. Você não coloca todos os titulares, mas coloca alguns. Mantém uma estrutura básica do time. Não é o que o Flamengo fez isso semana passada contra o Inter. Não era o time todo titular do Flamengo, mas tinha uma estrutura ali de titulares. Não é o caso dessa escalação que a gente acaba de ver aí. É um time completamente modificado. Vamos ver como é que... Tem alguns que vão ficar no banco, né? Alguns não viajaram, ficaram no Rio de Janeiro. Não fique no muro, por favor. O senhor acabou de cornetar mureteiros. E o senhor também foi mureteiro. É uma estratégia certa ou errada? Não vem com aquela de esperar domingo, se o Flamengo for campeão, acertou
poupar Eu tô contra o falando, Cruzeiro. Abel. Se o Galo for campeão, virar, errou. Eu tô falando, Não deu acabei atenção de ao falar. brasileiro e perdeu a Copa do Brasil. Quero ver quem tem coragem de falar antes, como eu. Tá certo o Flamengo. E se perder, tá certo do mesmo jeito. E o que é que eu tô e dizendo o senhor vai aqui? muretar ou vai falar? O que eu estou dizendo aqui, Abel? Você ouviu o que eu falei, Abel? Diga. Não, eu ouvi você falando assim, deixou ao Deus dará, tá cornetando. Sim. Eu estou contestando a atitude de, se for confirmada, poupar todos os titulares. Ok, então. Eu não concordo com ela. Se for campeão, você vai manter. Você quer que eu seja mais claro ainda? Eu acho. Acabei de falar. Eu acho que pelo menos devia mesclar alguns titulares com algumas reservas. Mas o time inteiro, embora não seja um time ruim, mas eu não concordo com isso. É isso, até porque Esse é o nesse meu ponto. caso nem viagem tem, né? É a mesma cidade. Se bem que vai e volta. Não, mas eles vão voltar. Eles voltam para o Rio, depois para Eles voltar vão jogar para pro Belo Horizonte. Cruzeiro, vão voltar pro Rio. E depois tem outro jogo com o depois vão Atlético. viajar de novo para Belo Horizonte. Mas poderia ficar se quisesse. Não teria esse E desgaste. eu acho que o jogo mas da quarta-feira também é em Belo Horizonte, né? Sim. O jogo do Campeonato Brasileiro, no meio da data FIFA, tem Atlético e Flamengo. Eu acho que também é Belo Horizonte, se não me engano. Não lembro. Dá uma checada É na sua atrasado? tabela. É jogo atrasado. É um jogo atrasado. Não é bem jogo atrasado, né? O Flamengo tem o mesmo número de jogos. É jogo reprogramado. Dentro da rodada. Vê aí. Agora, os nomes são muito bons. Agora, no Rio. É Maracanã. É no Rio? Maracanã. Então não é mais uma viagem. os nomes são muito bons, mas não é um time, né? É o chamado... Nunca se viram? Nunca se viram não, porque eles treinam. Mas Não tem entrosamento. Não jogaram, não tem entrosamento. Eu acho que isso, a coisa vai perder para o Cruzeiro. E tem também o fator Bruno Henrique, da questão que envolveu o Bruno Henrique. Ele deve jogar, todo mundo está falando que ele vai jogar. De centroavante. Mas aí, como é que isso afetou o Bruno Henrique e o próprio time? Né? Mas a informação é que ele pediu para ir, para jogar também. Sim. Em princípio, Mesmo ele pedindo para ir para jogar. Ele quer jogar, pode estar emocionalmente abalado, né? um barulho aí. E é normal que esteja. Teve um ruído. Eu entendo o ponto do Eugênio, assim, acho que pensando em rodagem, mas eu iria que nem você, Abel. Eu iria com um time reservaço mesmo. Mesmo que isso possa comprometer o resultado, que o jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo que tenha jogador que tenha condição de jogar os dois jogos, ele vale demais, assim. É de um Flamengo que só ganhou um estadual nos últimos 2 anos, num momento de alto investimento, sem falar na questão política, que também é importante no momento de eleição, mas não entro nem nesse mérito, estou falando mais do campo mesmo. Mesmo que perca para o Atlético Mineiro a final, acho que o risco que você tem é meio a disputa da Libertadores ali, de você não pegar uma vaga direta, ir para a fase prévia. Vai pegar, o Flamengo está Então, com 55 pontos. vai para a Libertadores, independentemente de qualquer Ele vai coisa, a pra questão é se Libertadores. vai direto ou a fase prévia. Esse risco eu prefiro correr. Eu prefiro correr do que você colocar um titular que possa se lesionar e numa final que é muito importante. De um Flamengo que investiu tanto nos últimos anos e só tem esse estadual. Vale a taça, só a taça já é um valor campeão, grana, se for campeão, grana a mais, grana, exato. e vaga garantida na Libertadores. Eu mandava todo mundo reserva também. E para o Flamengo é a última grande taça, né? E se perder, por acaso, o Galo virou, desculpe, o Galo virou e foi campeão. Ainda vai ter mais 6 jogos depois, 6, 7 jogos do Brasileiro. Então, A situação... Eu só discuto essa coisa do time muito descaracterizado. Né? Aliás, isso vale para o futebol brasileiro em geral. Eu acho que já está na hora de pensar em times alternativos, que sejam times, e que não sejam nomes. Ao longo de toda a temporada, você ter um time alternativo. Houve momentos em que algumas equipes conseguiram fazer isso. Eu lembro que o Tite conseguia fazer isso com o Corinthians. Tinha um time alternativo que ele punha, que jogava do jeito que o Tite jogava. Os times do Fernando Diniz, em alguns momentos, ele conseguia isso. O São Paulo tinha o seu expressinho, o Grêmio tinha o banguzinho. Era um time alternativo como time. Não eram 11 nomes, porque esses 11 nomes do Flamengo aí são 11 reservas, mas 11 reservas com status de titulares. Talvez só o Alan, hoje, nesse momento, esteja realmente muito abaixo. Mas um time tem que funcionar como um organismo. Então, se tivesse um time alternativo, isso não é um time alternativo. É um catadão de nomes fortes. É diferente. Na hora da dinâmica do jogo, isso pesa. vamos ouvir o Marcos Braz falando sobre esse problema aí em que o Bruno Henrique está envolvido com investigação da Polícia Federal
sobre manipulação, sobre o cartão amarelo que ele levou no Brasileirão do ano passado. Marcos Braz. Bem, o Flamengo não é essa investigação. O Flamengo foi comunicado pela FIFA há um tempo atrás que teria um atleta sendo investigado. Isso passou para o STJD. O Flamengo chamou o atleta deu as explicações pertinentes na época. A gente enviou para o STJD. E é claro, o Flamengo não sabia absolutamente de nada neste segundo momento de que teria essa investigação. O Flamengo, claro, como uma instituição, o Flamengo é o que tem mais interesse que isso se resolva. O Flamengo tem interesse também em muito que isso se resolva. Lógico, como as autoridades, todo mundo do meio esportivo, todos aqui. O Flamengo estará contribuindo da forma que for possível em que a justiça necessite dessa contribuição. Dará também apoio ao atleta em ato contínuo, porque ou pelas relações humanas que tem com o atleta, ou até pela presunção da inocência que a gente tem que ter desde o começo. Fico pensando quanto isso pode atrapalhar exatamente nessa semana de decisão, de final contra o Atlético Mineiro. Um jogador que tem história no Flamengo, está indo desde 2019 e que obviamente é querido. A gente percebe que ele é querido pelo grupo, mas passando por um problema sério aí. Vai ter que resolver, como disse o Marcos Braz, o clube tem interesse que seja resolvido e obviamente o jogador também. Mas dá uma balançada, não dá no clima, professor? É ruído, não é uma situação normal, o próprio Braz reconhece isso na sequência dessa entrevista, ele fala, não vou dizer que é uma situação normal, até preferia que essa situação tivesse estourado depois da decisão da Copa do Brasil, principalmente, né, menos pelo jogo de hoje. Agora eu acho que a primeira atitude é a que foi tomada, conversar com o atleta, ver se ele está em condições psicológicas de jogar, pelo jeito está, ele se propõe a isso. A situação não vai ser resolvida tão já, então vai ter que conviver com esse problema, não só para agora, como também para a final da Copa do Brasil. Vamos ver na prática como é que o time reage hoje e também na decisão contra o Galo, né? Mas é um ruído, não é uma situação normal. Ninguém gostaria de estar passando por isso, né? É um problema aí, uma pedrinha que apareceu no meio do caminho e que ninguém contava com ela até 24 horas atrás. De repente se vê essa situação, tanto pessoal quanto do próprio Flamengo, né? Envolve todo mundo, envolve o ambiente, envolve os jogadores. É um jogador querido, carismático, dos jogadores aí remanescentes do inesquecível ano de 2019. Então pode ter consequência sim. Com certeza ninguém gostaria de estar com esse problema nesse momento. Nem o jogador, nem a instituição, ninguém no Flamengo. Agora, acho que a postura, pelo menos externa, do Flamengo é muito correta nesse momento, né? Sem fazer grande alarde, sem julgar o jogador, sem ter uma postura ali que cause tremores no ambiente. Não, ó. Eu achei muito lúcida e muito tranquila a entrevista ali do Marcos Braz e a nota que o Flamengo deu. Vamos dar suporte ao jogador. O Flamengo não tem participação, ele enquanto instituição, no fato e tentar evitar que aquilo ali vire uma bola de neve interna. Então, está mantido, até porque ele não tem nada que o impeça de continuar jogando. Então, ele vai para o jogo, era o planejamento, treinou, viajou. É claro que a questão toda passa internamente pelo próprio Bruno Henrique. Acho que numa semana de final, os jogadores têm que estar muito concentrados no jogo, tentar deixar isso de fora. E é uma coisa muito da cabeça do Bruno, como ele vai reagir. Se ele vai demonstrar ali algum comportamento diferente durante o jogo, se isso vai inibi-lo de alguma forma a jogar melhor futebol dele ou não na partida de hoje. Sempre vai ter torcedor do time adversário que provocando. Na entrada em campo já. Né? Mas aí, não jogo de hoje. Para domingo, teoricamente, ele é reserva. Então é uma coisa
diferente. Mas me parece que a postura do Flamengo é de transmitir muita segurança e sobriedade nesse momento, para não deixar aquilo virar algo maior dentro do dia a dia do clube. É uma coisa que se refere ao jogador e não ao Flamengo instituição, não ao Flamengo grupo. É claro que os jogadores que estão mais próximos do Bruno Henrique